Esse foi um slogan adotado pelo Bolsonaro, né, que eu, quando era bolsonarista, também abraçava. Né? Só que vamos ser práticos, lembra que eu falei? Vamos lá, vamos botar na balança, a gente não ser enganado. Deus, pátria e família. O que o Bolsonaro fez por Deus? O que ele fez pela religião no Brasil? Me fala alguma coisa. Nada, ele já pegou tudo pronto. O Lula, que é o cara que ele fala que vai fechar a igreja, o cara que ele associa com o cara lá de Nicarágua que atacou os cristãos, só que ele esquece que tem cristianismo dentro do país deles. Ou seja, vocês falam do mal lavado. Onde que mora o problema? A religiosa não é uma coisa contra a bolsonarista, zero crime, muito cores, né? Eles podem ser como que é da direita, pastores, de barco, caravela, jet ski, avião, caminhão, por quê? Eles querem estender o que eles recebem, nem igrejinha pequena compra carro. Grande, beneficiar Sila Malafaia, Soares. Por isso que eles